Então, pessoal, hoje a notícia a nível de política internacional é o reaparecimento do Kim Jong-un. Deixa-me cá, é Kim Jong-un realmente, porque e faço uma confusão sempre com esta gente, porque o pessoal da nossa idade já somos da época do avô dele, que era o Kim Il-sung, e depois do pai, e agora este é o neto, é o terceiro já de uma dinastia. Ele acho que tem um filho aqui, ele tem um filho, mas ainda é muito novo. Portanto, a imprensa andou aqui a falar durante 10 dias que ele tinha morrido, se não tinha morrido, porque se a irmã ia suceder. Falavam ali de muitas especulações muito acerca do futuro da Coreia do Norte. E ele reapareceu ontem numa inauguração, mais uma inauguração de uma obra pública, acho que era de uma central elétrica, hidroelétrica, salvo erro. Ele é muito gordo, realmente. E ainda por cima, está sempre a fumar, está sempre fumando. Pá. Segue lá o meu conselho, que já vai para 6 anos que não fumo, mas vais engordar ainda mais. Enfim, brincadeira à parte. E este rapaz estudou na Suíça e no Facebook pôs um link interessantíssimo daquela história do rapaz português. Português-suíço, filho de imigrantes, que foi colega dele na escola, e se fazendo fé naquilo que ele dizia, era o melhor amigo lá na secundária, quando tinham 14 anos. E é uma história muito engraçada, porque depois ele foi à Coreia do Norte visitá-lo, a convite deste Kim Jong-un, e então, se puderem procurar na internet, vejam o colega português do Kim Jong-un, vocês vão achar interessante a história. Bom, porque é que ficou conhecido este... Antes de avançar aqui um pouco na parte política, falar um pouco do tema dinástico. Queria fazer aqui uma pequena parte para aquele pessoal que simpatiza ou que seja mesmo monárquico aqui na Europa e que ao mesmo tempo não compreenda esta situação de que já vai na terceira no terceiro na linha dinástica a ser presidente do país. Isto tem uma justificação, tem um enquadramento histórico na Península da Coreia, mas também não façam grandes ilusões de que as dinastias e as grandes casas europeias que depois se aliaram e formaram novas nações não tivessem começado da mesma forma. Eu acho que a receita aqui não é muito distinta. Temos classe militar, heróis militares que defendem a sua comunidade e depois são queridos pela sua própria comunidade, e depois de ganhar poder e ganhar confiança da população, aferram-se ao poder e confiam a sucessão aos seus filhos, depois netos e por aí abaixo. Portanto, a origem desta monarquia, porque é na realidade uma monarquia, que é uma origem militar que não é muito diferente. Claro, a Europa tem uma tradição muito mais antiga e é vista com mais normalidade, mas não é um tema sem contestação. Ou seja, há muita contestação. Provavelmente também na Coreia do Norte deve haver muita gente que não pensa, mas também ali não podes falar muito, porque aquilo é uma ditadura, realmente uma ditadura comunista. Eu diria que é uma ditadura nacional comunista. Aquilo incorpora elementos nacionalistas muito fortes, e aqui entra na parte histórica. É um país muito hermético, é uma península. Quando tu és invadido, quer seja pelos mongóis, pelos chineses, pelos russos, pelos japoneses, se tu vais fugir, depois tens o mar como saída. E então ali, depois da independência do Japão, os americanos tomam o sul, exatamente, já para tomar conta do ponto geoestratégico importante, e o Kim Il-sung vem por ali abaixo a tentar reconquistar o país e não quer mais interferência de nenhuma potência estrangeira, que aquele povo é atacado por todos, principalmente pelos japoneses, foram os que fizeram mais. Aquilo é uma carnificina. É preciso saber da história, é que pesa muito no ethos do povo coreano. Os coreanos do Sul deixaram-se depender dos americanos economicamente e militarmente, têm esse factor,
a Coreia do Norte aliou-se às vezes mais à Rússia, mais à China, mas aqui o ponto geopolítico e geoestratégico em que eles se encontram, eu julgo que seria a razão porque se fala tanto da Coreia do Norte. Não é, portanto, não é tanto pela importância que tem a Coreia do Norte enquanto país, mas sim porque geoestrategicamente ali as duas grandes potências rivais dos Estados Unidos, seja a Rússia e a China, duas potências continentais, encontram-se com saída ao mar. E ao mar que tem à frente o Japão, ali o ponto de apoio dos americanos, que é a Coreia do Sul, e mais abaixo Taiwan, a Formosa. E depois, aqui mais para o ocidente, o Mar do Sul da China, onde sabemos que os americanos e os ingleses nos últimos 2 anos têm feito muitas manobras militares. E o que tem aqui na Europa, quando nós lemos as notícias, até parece que é os chineses que estão a atacar, estão a provocar os americanos no Mar do Sul da China. Bom, então, este enquadramento destas duas potências maiores, Rússia e China, continentais, com saída ao mar, naquele ponto exato onde se encontra a Coreia do Norte, é a razão pela qual eu acho que se fala muito da Coreia do Norte. Obviamente a Rússia e a China têm interesse na Coreia do Norte, mas foi este Kim Jong-un que trouxe a bomba nuclear, e agora dizem que tem mísseis de supersónicos, hipersónicos, que pudessem atacar, atingir os Estados Unidos. Eu não sei, isto aqui é ainda impossível de saber a verdade, mas o que é certo é que desde que eles manejam a energia atómica e a arma atómica, a bomba atómica, os Estados Unidos sentou-se a dialogar com eles. E vejam como foi o Trump visitar, que chegou a pisar de facto o território ali na zona desmilitarizada, a convite do Kim Jong-un. E se não fosse esta arma atómica, muito provavelmente aqui ele saberia que teria o destino que teve o Gaddafi, Saddam Hussein, e que o seu povo ia ser, o país ia ser completamente tomado e provavelmente integrado na Coreia do Sul. Agora, a ideia da Coreia ser um país, porque óbvio que é um país, são as mesmas pessoas, a mesma cultura, a mesma língua, a mesma nação, com a mesma história, separada nestes últimos 70, 80 anos, mas havia um acordo entre as partes, estavam de acordo, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul estavam de acordo em fazer um país, dois sistemas, à imagem e semelhança daquilo que se passa na China, que tem regiões super comunistas e regiões ultracapitalistas. Era essa a ideia, o Norte continuaria a ser comunista e o Sul capitalista, mas passariam a ser um país só nas Nações Unidas. Ora, isto foi inviabilizado por quem? Pelo embaixador americano, pelos interesses dos Estados Unidos em Seul, que ali a Coreia do Sul não faz nada que não tenha o beneplácito dos interesses americanos, de quem eles dependem militarmente e de comércio. Então, isto são factos que são pouco sabidos e eu interesso-me por isto. Gostaria de ver uma Coreia unida. Se fosse um país de dois sistemas, pronto, era um passo para uma integração da Coreia do Norte no concerto das nações, porque é um país muito hermético, muito desconhecido, onde as pessoas vivem, parece que já vi muitos documentários de várias índole, as pessoas são paranoicas, há um Estado totalitário, mas também há que ver as coisas positivas, há muitas obras públicas, era um país extremamente pobre, muito campo não arável, e Pyongyang hoje em dia é uma cidade muito desenvolvida, e eu não faço muitas ilusões de que seja as pessoas do Partido Comunista que se beneficiam mais disto, obviamente, mas o que é certo é que há uma progressiva resgate das pessoas do campo para as cidades, e mesmo no campo, obras públicas, de escolas, estradas, barragens, hospitais. Agora começaram a construir um hospital no mês passado, que eu vi aqui nas notícias, que vai estar pronto em outubro, que é um hospital 5 estrelas. Quem me dera que em Portugal tivéssemos
disto. Quem me dera que em Portugal ainda houvesse inaugurações públicas de grandes obras públicas como se estão a fazer na Coreia do Norte. E um pouco à semelhança daquilo que se passou com a China, que nós recordamos-nos da China nos anos 80, era um país que... isso é um produto da China. O produto da China era um produto de má qualidade. E hoje em dia, acordamos, despertamos e... isso é um produto chinês, pois, mas isto é caro, uau, Isto passou-se nos anos 70, principalmente nos Estados Unidos, com as coisas japonesas. Nos anos 70, isso é uma coisa japonesa. Nos anos 80, 90, mas isso é Canon, isso é Nikon, isso é caro, isso é japonês, Toyota, Mitsubishi, por aí abaixo. Então, num piscar de olhos, o ocidental, que anda distraído, desperta-se e diz, uau, China, e Vietnã, e Coreia, e agora vai ser a Coreia do Norte. Estou convencidíssimo que a Coreia do Norte vai surpreender muita gente nos próximos anos. À semelhança de todos estes países, e é esta deslocação de movimentos. São movimentos que praticamente não se pode fazer nada. É um movimento que passa da Europa, do eixo euro-atlântico para o eixo euro-asiático. No meio disto tudo, a Europa continua no centro de tudo. Mas vai perder importância, e não tenham dúvida que o Oriente vai ganhar importância e a Coreia do Norte vai jogar um papel. Era bom que houvesse mais informação e melhor informação. Os últimos 10 dias foi realmente a prova de que estes meios de comunicação, estas ABC, CNBC, Euronews, todas as coisas europeias, é uma informação tão pobre. É verdade que o país é muito hermético, também não dava notícias do que se passava com ele, mas as especulações dadas pela imprensa sul-coreana, japonesa e ocidental, quer dizer, já tinham dado como morto praticamente, e afinal está aí, está vivo, a inaugurar uma barragem. Tomara a nós estarmos numa fase de desenvolvimento como eles estão agora. Também eles têm um subdesenvolvimento estrutural que exige, mas eles estão aí e vão ser notícia nos próximos anos. E ele está vivo, é o terceiro desta geração. E era bom que nós tivéssemos agora mais atenção a estas coisas, com menos arrogância e mais perspicácia.